Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler com todos vocês o Evangelho de João 13, versículo 3 ao 5. A palavra de Deus diz assim: Jesus, sabendo que o Pai entregara tudo nas suas mãos e que ele saíra de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, diz que o Senhor amou os seus que estavam no mundo e que amou-os até o fim. Por causa desse amor, o Senhor lavou os pés dos discípulos. O lavar dos pés é, portanto, uma questão de amor, um amor máximo. Isso mostra a importância do lavar dos pés. Essa é a nossa maior necessidade. Assim sendo, o Senhor precisa cuidar disso, mostrando-nos seu amor ao máximo. Quando estava para lavar os pés dos seus discípulos, o Senhor Jesus tirou as vestes de cima, versículo 4. Vestes aqui em figura significa as virtudes e os atributos do Senhor em sua manifestação. O Senhor lavou os pés dos discípulos com água. A água aqui simboliza o Espírito Santo, a palavra e a vida. O Senhor nos lava espiritualmente pela obra do Espírito Santo, pela iluminação da palavra e pelo operar da lei da vida no interior. Nas Escrituras, todos esses três itens são simbolizados pela água. O Senhor veio por meio da encarnação com o objetivo de introduzir Deus em nós. Ele foi por meio da morte e ressurreição, levar-nos para dentro de Deus. No que diz respeito ao nosso espírito, Deus foi trazido para dentro de nós pela vinda do Senhor e fomos levados para dentro de Deus por meio da ida do Senhor. Contudo, no que diz respeito ao nosso corpo físico, estamos ainda aqui nesta terra. Em nosso espírito fomos unidos a algo celestial, espiritual e eterno. Porém, em nosso corpo, ainda estamos na terra. Em nosso espírito, o Senhor trouxe Deus para dentro de nós e levou-nos a Deus. Em nosso espírito, somos um com Deus e estamos nos lugares celestiais, porque estamos em Deus. Aleluia! Em nosso corpo, porém, estamos ainda na terra. No que diz respeito ao nosso espírito regenerado, não mais somos a velha criação, mas a nova. Todavia, no que se refere ao nosso corpo, estamos ainda na velha criação e na terra. Embora tenhamos a vida divina, ainda vivemos na terra e nesta carne caída. Devido ao contato terreno, estamos frequentemente sujos. Antigamente, na Judéia, as pessoas iam a todos os lugares, a maior parte das vezes andando, tocando a terra com os pés. Consequentemente, lavar os pés era-lhes uma necessidade. E espiritualmente falando, ocorre o mesmo conosco. Ser pecaminoso é uma coisa, e estar sujo é outra. Você pode estar totalmente sem pecado e, contudo, muito sujo. Talvez nada esteja errado, porém você está sujo simplesmente por causa do contato terreno. Esse mundo, ele nos polui. Nós constantemente tocamos as coisas do mundo e essas coisas nos contaminam, nos deixam sujos. Como consequência, grande parte do tempo não estamos limpos. Assim sendo, precisamos lavar os pés. Louvado seja o Senhor. Os judeus lavavam os pés, especialmente quando iam a um banquete. Um banquete é um centro para a comunhão. Naquele tempo, os judeus usavam sandálias e, uma vez
que as suas estradas eram empoeiradas, seus pés facilmente ficavam sujos. Se ao virem a um banquete, eles se sentassem à mesa com as pernas esticadas e com os pés sujos, a sujeira e o cheiro impediriam a comunhão. Dessa forma, para um banquete agradável, precisavam lavar os pés. Quando os convidados eram chamados a um banquete onde tinha comunhão uns com os outros, eles tinham de lavar os pés antes da comunhão. Caso contrário, esta seria impedida. Antes de vir a um banquete e ter comunhão à mesa, tinham de ser lavados, senão simplesmente não poderia ter uma comunhão agradável. O maior princípio de interpretação das Escrituras Sagradas é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não podemos usar outros meios para termos uma visão clara do que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não podemos usar a palavra sem contexto, isoladamente. É maravilhoso saber, irmãos, que o Antigo Testamento são figuras maravilhosas. Naquela época, o Antigo Testamento eram realidades para eles, mas a comunhão que o povo de Israel tinha com Deus era baseado em muitas coisas exteriores, que simbolizavam valores, princípios espirituais. Mas eles ainda não estavam vivendo dentro das ricas realidades de Deus, porque Cristo até então não tinha vindo, não tinha se tornado carne e sangue, não tinha ainda morrido na cruz e ressuscitado, e se tornado o Espírito que dá vida, para vir morar dentro de cada um dos crentes. E com isso, Deus usou muita simbologia, muitas práticas cerimoniais. Eram os mandamentos de ordenanças. Estou tocando isso para elucidar de que cada mensagem que estamos dando aqui, pela misericórdia do Senhor, a gente toca muito o Antigo Testamento e o Novo, porque os dois se completam. No Antigo Testamento nós temos as figuras da realidade que está no Novo Testamento. O Novo Testamento é o complemento total de todas as coisas, inclusive o Antigo Testamento. Olha que coisa impressionante. Se nós tivéssemos lido apenas agora a passagem que Cristo lava os pés, nos faltaria mais entendimento para compreender o verdadeiro significado que está por trás dessa prática, que se encontra no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. O lavar dos pés tem essa importância para nós hoje. Claro que não é mais uma prática cerimonial. A gente tem que necessariamente estar lavando os pés dos santos. Pelo contrário, nós estamos tocando aqui o sentido espiritual dessa palavra, para que essa palavra possa entrar em nós e acrescentar algo de Deus em nós, mais de revelação e conhecimento da vontade de Deus, e com isso nosso ser possa estar mais aberto para Deus se dispensar para dentro de nós como a água viva. O principal sentido aqui que a água representa a palavra, o Espírito Santo e a vida. O próprio Senhor Jesus uniu essas três coisas em uma só, porque ela tem três aspectos diferentes, mas com um único resultado em nós. Quando nós tocamos no Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus toca em nós, ele nos dá luz para compreender a Escritura Sagrada. Após a compreensão da Escritura Sagrada, algo de Deus, da vida de Deus, é acrescentado em nós. Então, por que nós precisamos ser purificados a todo momento? Para que, pelo fato de ainda termos esse corpo, que é carne, pecaminosa, ele ainda pertence à antiga criação, só no ir e vir desse mundo, no contato com as pessoas, com as coisas desse mundo, já nos deixa sujos, irmãos. A poeira desse mundo, essa poeira espiritual, esse mundo está totalmente intoxicado. A Bíblia diz que esse mundo está em densas trevas, profundas trevas. Mas glórias a Deus, que nós temos hoje o nosso lavado dos pés, pois quem faz essa obra de nos purificar constantemente é o Espírito de Deus. Para isso nós precisamos ir à palavra, como nós estamos fazendo aqui agora, tocando no Espírito essa porção rica, maravilhosa. Ao irmos à palavra com esse Espírito, com esse coração, com revelação, com certeza nós vamos ser purificados, vamos ser descontaminados, desintoxicados da toxina maligna desse mundo.
E assim a nossa comunhão não vai ser interrompida com Deus. Nós vamos poder sempre estar nesse banquete de comunhão celestial com o nosso Deus. Da mesma forma que os judeus, antes de participar do banquete, às vezes eles andavam a longa distância, naquela época havia muita poeira, era natural os pés deles ficarem sujos. E eles, ao sentarem para participar daquela comunhão, daquele banquete, os pés deles tinham que estar limpos, senão aquela comunhão seria impedida. Isso que o Senhor Jesus quis mostrar e fez quando lavou os pés do discípulo. Que ele disse que a palavra dele nos lava. Precisamos desse constante lavar da palavra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um Espírito regenerador e purificador. Regenerador, ele infunde em nós nova vida, em nosso espírito, que já pertence à nova criação em Deus, em Cristo, e as coisas celestiais. Podemos dizer que o nosso espírito está nos céus, com Deus, pois o Senhor já entrou no nosso espírito, ele nasceu de Deus, ele está regenerado. E é por meio do nosso espírito, mesclado com o Espírito de Deus, é que a gente recebe sempre essa porção, esse fruir de água viva que é o Espírito, nos lavando, nos renovando e infundindo em nós novas células espirituais. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, o nosso corpo, ele está morto, crucificado com Cristo por causa do pecado. O nosso espírito vive por causa da justiça. Graças a Deus que Cristo é a nossa justiça junto a Deus. E por nos justificar, o nosso espírito recebeu Deus, recebeu vida eterna, vida incriada, a vida joé de Deus. E a nossa alma, que é a parte intermediária do nosso ser entre o nosso espírito e corpo, precisa ser lavada e santificada para ser renovada, transformada e conformada à imagem de Cristo. E o nosso corpo, no porvir, no futuro, Deus vai nos dar um corpo transfigurado, glorificado, celestial. Aí sim, finalmente, também a nossa parte terrenal, que pertence à velha criação. Por conta disso, sempre estamos em contato com o mundo e, de alguma maneira, somos sujos, mas somos lavados pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus. Precisamos realmente crer no que a Bíblia diz para nós e experimentarmos essa palavra, praticarmos essa palavra, para que ela não seja apenas uma doutrina fora de nós, um conhecimento, mas ela venha fazer parte do nosso ser, que possamos experienciar essas coisas. Por isso que é salvação para nós, uma salvação completa de Deus. Glórias a Deus! Que salvação! Todo o tempo Deus está copiosamente fazendo algo em nós. A obra de Deus é nesse sentido, irmãos. A obra de Deus não é apenas nos abençoar, nos suprindo com as nossas necessidades materiais aqui nessa terra, mas é trabalhar todas essas riquezas espirituais, levando-nos a entrar na sua palavra, praticando a sua palavra, para que Ele possa estar nos santificando. Isso faz parte da obra santificadora do Espírito Santo de Deus na vida de todos nós. Precisamos dessa obra, precisamos desse operar. Eu te encorajo a você a receber essa palavra, abrindo seu coração para Deus, invocando o nome do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus, dispense riquezas espirituais de Cristo dentro do teu ser interior. E que as riquezas de Cristo aumentem no teu coração, para que você seja uma pessoa extremamente rica por dentro, cheia de realidade de Deus, cheio de experiência espirituais genuína. E isso possa transbordar do teu ser. Isso é viver uma vida próspera cristã, para a glória de Deus. Eu paro por aqui, Deus abençoe a todos. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e na paz do nosso Deus, e na doce unção do Espírito Santo de Deus. Até mais, até o próximo vídeo.